Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus colegas. Muito prazer, meu nome é Liel. A gente vai dar seguimento à playlist sobre a relação Brasil e Estados Unidos. Eu vou fazer outras playlists também com Brasil e relações bilaterais com outros países. O vídeo introdutório falamos das relações bilaterais, como elas podem ser caracterizadas. Falamos o que é americanismo e universalismo, falamos o que é americanismo ideológico e pragmático. Falamos uma introdução dos 5 As da Mônica Hitzer. E agora a gente vai falar sobre cada um dos As. Esse vídeo é sobre a aliança, que foi entre 1902 até 1945, tá? Será um vídeo curto, assim como os outros, só para você ter a noção geral de cada fase dessa relação da política externa do Brasil frente aos Estados Unidos. Tudo bem? Vamos começar? Desculpa essa zoadinha, tá, gente? Acho que é um avião que está descendo aqui. Vamos lá. Essa aliança ela veio desde o reconhecimento da independência brasileira. Os Estados Unidos reconheceu a independência brasileira muito rápido, tá? Isso porque vigorava na época a doutrina Monroe, aquela que você deve conhecer como América para os americanos. Tá? Essa ideia de prevalência do princípio da não intervenção dos europeus frente aos interesses da América foi importante para os Estados Unidos reconhecer rapidamente a independência brasileira, porque o Brasil era colônia, pelo menos na época, de Portugal, e Portugal era da Europa, né? Então, tipo assim, quanto menos influência europeia a gente tiver aqui na América, melhor, porque a gente fortalece essa nossa união, a doutrina Monroe, beleza? O primeiro reinado e a própria regência não teve espaço para esse aprofundamento das relações bilaterais com os Estados Unidos. O primeiro reinado porque foi bem rápido, tá? E a regência porque havia muitos conflitos internos para serem controlados, tá? Não tinha nem como o Brasil pensar sua política externa de uma forma mais sistemática, não tinha espaço político para isso, tá? No segundo reinado, sim, que há um amadurecimento dessas relações diplomáticas, há um amadurecimento dessas relações. Tá? Um fato importante foi que o ministro dos Estados Unidos veio para o Brasil, era um ministro representante, era como se fosse um embaixador norte-americano no Brasil, que foi o William Trosley. Tá? Ele fez diversas reivindicações, buscou aprofundar essas relações, já já a gente comenta sobre ele. Sobre os Estados Unidos, nessa época, havia um certo esgotamento da marcha para o oeste, tá? Então os Estados Unidos começou a olhar para outros horizontes, principalmente Cuba, porque Cuba é muito próximo acho que da Filadélfia, eu não sei, mas Cuba é próximo de um território dos Estados Unidos, e o próprio Panamá, tá? Porque havia um canal super importante comercialmente falando com os Estados Unidos, e a Amazônia, tá? A Amazônia tinha muitos recursos minerais e não era aproveitado pelo Brasil, então os Estados Unidos começou a olhar, putz, tem muitos recursos lá, porque o Brasil não está aproveitando, vamos dar uma investida aqui, tá? E foi por isso que esse William Trosley vai aparecer na história, tá? O que esse Trosley ele sugeriu para o Dom Pedro II? Bem de boa, vamos abrir a Amazônia para ocupação. Os norte-americanos podem fazer isso, Dom Pedro II. Por que você não nos autoriza? De um primeiro momento, Dom Pedro II foi contra, tá? Não é importante para ele isso, até porque o Brasil, anos e anos, séculos e séculos, tentando conquistar esse terreno de uma hora para outra ceder. Não, então não era oportuno para a política externa do Brasil na época. Só que, assim, esse desconforto rapidamente foi circunscrito por uma outra sugestão. Pô, se Dom Pedro II, se você não quer deixar os norte-americanos ocuparem a região, por que você não libera a circulação dos rios, o rio Amazônico, em âmbito internacional? Dom Pedro também não aceitou, mas, de certa forma, deixou uma sementezinha e mais para frente acabou que o rio Amazônico foi aberto à navegação estrangeira, mas o Brasil utilizou essa barganha por muitos anos. Tá? Agora eu vou especificadamente em cada um desses pontos que eu falei para vocês, não sei se é uma pessoa, duas pessoas, então eu tô falando vocês. Vou falar especificadamente cada um desses pontos, tá? Coisa bem rápida, só para a gente começar a ir para outro vídeo, já já, que é o alinhamento.
tá? Então, assim, o reconhecimento da independência brasileira por parte dos Estados Unidos foi justamente por causa da doutrina Monroe, já até citei para vocês, tá? O Brasil ele ficou independente em torno de 1822, ok? E os Estados Unidos, quase que imediatamente, ele aceitou reconhecer esse novo país, tá? Independente. Embora o Brasil ele tenha demorado para conquistar sua independência, o processo de emancipação foi de uma forma pacífica, né? De certa forma, o Brasil teve que pagar pela sua independência, não com morte de pessoas, mas com dinheiro, tá? E não houve grandes rupturas de poder. Isso era até uma das justificativas para o reconhecimento ter sido tão rápido. Vale destacar que a maior parte dos países da América Latina, né, tiveram conflitos, tá? O Brasil não. A independência ela foi precedida por conflitos, na maioria da América Latina, e sucedida pelo sistema republicanismo. No Brasil, não. No Brasil, o republicanismo foi lá para 1889, com a proclamação da República pelos militares. Ok? Agora, falando sobre a doutrina Monroe, instituída pelo presidente James Monroe, que figura em mais ou menos 1817 a 1825. Essa doutrina Monroe foi basicamente escrita e enviada para o Congresso norte-americano em 1823, eu acho, mais ou menos 1823. Ele basicamente ele tentava deixar a América fora dos interesses, fora da ótica europeia, tá? Basicamente era isso. América para os americanos. Como eu já havia falado, o primeiro reinado e a regência não teve espaço para o aprofundamento das relações diplomáticas, tá? Dom Pedro I, e mesmo o período regencial, essa relação bilateral foi bastante fraca, tá? Então, não teve muita importância, até porque ainda havia fortes influências ibéricas, tanto de Portugal quanto de Espanha, aqui no Brasil, e não dos Estados Unidos. Então, assim, havia laços muito fortes, nessa época, principalmente nessa época, com a Inglaterra, tá? Você pode lembrar dos tratados da amizade, né, firmados, que o Brasil, os tratados desiguais, e que o Brasil totalmente tapeado nesses tratados. Okay? Então, a Inglaterra tinha mais força naquela época frente ao Brasil do que os Estados Unidos nas relações bilaterais. Ok? O segundo reinado já houve esse aprofundamento das relações, tá? Até porque Dom Pedro II começou a infiltrar essa aliança Brasil-Estados Unidos. Eu já falei desse William Trousley, Marcha para o Oeste, eu já falei, foco em Cuba, Panamá e Amazônia também já falei, é bom vocês estudar na sua prova. Isso decorrência da exaustão, da finalização da Marcha para o Oeste realizada pelos Estados Unidos, tá bom? Outra coisa que eu posso citar para você foi justamente a questão Weber. Já a gente trata aqui da questão Weber. Eu vou até já falar com vocês o que foi essa questão Weber, galerinha. Em 1869, um representante norte-americano, né, como se fosse um embaixador aqui dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele argumentou que o Brasil tinha roubado umas cargas norte-americanas em território e pedindo indenizações para o Brasil. Cara, isso foi assim, muito frustrante para as relações entre os dois países. O que aconteceu? O Brasil convenceu o Rio de Janeiro convenceu Washington a trocar o representante, ok? Mas mesmo assim houve um desgaste das relações diplomáticas na época, ok? É importante você saber que Dom Pedro II foi aos Estados Unidos, tá? Ele foi em 1876, foi uma viagem, tá? Uma exposição universal lá da Filadélfia, para tu ver como Dom Pedro I era intelectual, ele era bem visto pelos norte-americanos, ele tinha um vasto conhecimento, e isso meio que agradava os norte-americanos, tá? Outro fato, bem lembrado, você tem que saber, que é a escolha dos Estados Unidos como um árbitro para a questão de Palmas, em 1888. Tá? Foi resolvido mais ou menos em 1995. O Brasil ganhou essa disputa entre Argentina e Brasil sobre a região, uma parte de Santa Catarina, que era Palmas. Ok? Isso foi importante para as relações dos dois. Tá? Um árbitro que joga a seu favor é perfeito demais, galera. Um fato também marcante foi a Conferência Pan-Americana de Washington, em 1889.
É importante você ver que essa conferência meio que foi a transição do Império para a República, e houve uma mudança de postura brasileira. Tá? Se antigamente no Império havia uma certa autonomia brasileira, com a República o Brasil meio que, beleza, o que foi decidido, a gente cumpre. Aquele olharzinho de accência, decidiu, tá feito e tal, ok? Então, o Brasil ele tinha essa visão mais aquiescente aos Estados Unidos nessa época já. Enquanto o Império ele tentava preservar a autonomia do Brasil a todo custo. Ok? Importante você também frisar aqui que o modelo republicanista brasileiro ele limitou os Estados Unidos em algumas coisas, como, por exemplo, na bandeira, o próprio símbolo, o próprio nome. Antigamente era os Estados Unidos do Brasil. Dê um Google aí nas bandeiras do Brasil, você vai ver a bandeira da República, que era idêntica aos dos Estados Unidos, galera. Só as cores que eram diferentes, mas eram idênticas. Tá bom? A proclamação da República foi reconhecida pelos Estados Unidos bem rápido também, um ano depois. Menos de um ano depois, ok? Demorou um certo momento porque os Estados Unidos tinham uma ótima relação com Dom Pedro II, tá? Ele achavam bem influente, capacitado. Meio que os Estados Unidos temiam que o Brasil se tornasse uma ditadura militar à época, o que não realmente ocorreu, né, na época. De certa forma, nessa época republicana, as relações se aprofundaram. Tá? É importante você ver que nessa mesma um ano depois teve o acordo Blade Mendonça, tá? 1891. Foi um acordo que tentava fazer com que os dois países tivessem vantagens comerciais recíprocas. O Brasil, com seus produtos-chave, o açúcar, o tabaco, o couro e o café, tá? E os Estados Unidos receberiam benefícios fiscais e comerciais brasileiros. Ok? Só que depois os Estados Unidos ele cedeu essas mesmas vantagens às Antilhas. Então, acabou que não surtiu muitos efeitos esse acordo. Ok? Por fim, é importante, um dos fatos importantes que você tem que saber dessa relação histórica entre os dois é que em 1893 os Estados Unidos apoiou Floriano Peixoto, tá? Durante a Revolta Armada. Não sei se você sabe, mas o Exército era pró-república e a Marinha era simpática à monarquia. Então, houve esse embate e os Estados Unidos apoiou o Brasil contra os revoltosos marinheiros. Ok, vamos finalizar. 1895, uma decisão favorável do presidente Grover Cleveland a favor do Brasil na questão de Palmas. O Barão do Rio Branco implementou algumas vertentes, como o americanismo pragmático. Já expliquei para vocês o que é lá no vídeo 1, vai ficar o card aqui. Também a diplomacia do prestígio. E essa diplomacia do prestígio foi importante, que deu resultado às alianças não escritas da época. Tá? Depois a gente pode gravar um vídeo sobre os impactos dessas alianças não escritas. Ok? Por fim, era só isso mesmo, galerinha. Só para frisar aqui o que era o que é a diplomacia do prestígio, tá? Era meio que complementar aquela diplomacia, aquele americanismo pragmático, porque o Rio Branco ele tentou ampliar a visão positiva que os Estados Unidos tinham frente ao Brasil, tá? O que foi denominado diplomacia do prestígio. E essa diplomacia do prestígio resultou depois nas alianças não escritas, tá? Por quê? Porque o Brasil tinha prestígio com os Estados Unidos, então não precisava mais assinar tratados, convenções, não, a gente, pelo prestígio mútuo entre as duas nações, a gente vai firmar acordos aqui só com as palavras, apenas com as palavras. Ok? Deixa eu ver o que mais. De certa forma, galerinha, era isso. Ok, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deve ter ficado um pouco maior do que o outro. Só que eram mais assuntos para serem tratados. A gente vai trabalhar na próxima aula o alinhamento, que é mais rápido, depois a autonomia, o ajustamento e a afirmação. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist. Dá aquele curtidazinha, compartilhe com algum amigo seu e vamos estudar, vamos ser diplomatas
essa nossa vida, ok? Valeu!